Estamos de volta. Você já deve ter ouvido falar dos escritórios compartilhados. Ou então do trabalho em casa, o chamado home office. A sala de emprego de hoje vai falar como essas formas de trabalhar ajudam a reduzir os efeitos da crise, que não é pouca, né, Verusca Donato? Pois é, oi Sandra, Olá. oi Evaristo. Em tempo de crise, pequenos e microempresários encontraram uma forma de reduzir drasticamente os custos. É o compartilhamento de escritórios. Tem gente que está poupando até 80% do custo fixo, como conta a Larissa Carvalho, de Belo Horizonte. Esta arquiteta tentou trabalhar em casa, mas não deu muito certo. Acho que a gente perde as oportunidades de trabalho, a gente fica muito isolado. Nossa rede de contatos, né, nosso networking fica muito reduzido. A Renata começou a procurar arquitetos para dividir um espaço. Não conseguiu. Foi aí que teve uma ideia: juntar outros profissionais que quisessem ter um ambiente de trabalho como este aqui, sem gastar muito. Montou um escritório compartilhado. Pessoas de negócios diferentes trabalham lado a lado. A gente tem que aprender a trabalhar com outras empresas, né? Então acaba que a gente tem que aprender a ceder em espaço, em tom de voz, né? em utilização da sala de reunião. A opção do espaço comum ou da sala fechada. Se não agradar, fica fácil sair. Não vai ter preocupação com mobiliário, com móveis, com computadores, né? Toda a estrutura que vai permanecer, a gente só rescinde o contrato. Sem multa? Sem multa, só precisa avisar com um mês de antecedência. Quem trabalha em escritórios assim, paga pelo que usa. Em Belo Horizonte, a hora custa em média R$15, o dia R$70, o mês cerca de R$700 por pessoa. O pacote mensal dá direito à internet, alguns minutos de telefone, mais ou menos 4 horas da sala de reuniões, impressora e serviço de secretária. Outra vantagem de usar um escritório compartilhado é essa aqui. Se a secretária faltar, o sistema de iluminação, de ar-condicionado, precisar de uma manutenção, problema para resolver de quem administra o escritório. Aliás, quem cuida disso aqui não pode deixar faltar nem água e cafezinho. Luz, água, internet, a limpeza do ambiente, a recepção, os banheiros têm que estar sempre limpos, é tudo por nossa conta. O modelo de escritório mais em conta ajudou a manter o emprego da Cláudia. Com a crise, deu uma reduzida, né, nos nossos contratos. Aí o meu chefe foi e alugou o espaço. Aí eu vim para cá. No início eu achei assim, um pouco complicado, mas aí eu me adaptei. O pessoal aqui é tudo amigo, né? No estúdio de sala hoje, o especialista em Direito do Trabalho, Leone Pereira. Professor, na hora de procurar um ambiente desses compartilhados, o que a pessoa precisa saber? Bom, primeiro, boa tarde, Verusca, Evaristo, Sandra. Realmente, quando uma pessoa procura um escritório compartilhado, e é uma tendência diante desse momento de crise, hoje se fala muito em flexibilização das leis trabalhistas, a própria jornada de trabalho, ele sendo um trabalhador autônomo, e nesse escritório eu tendo um grupo de trabalhadores autônomos, em princípio nenhuma preocupação trabalhista, nenhuma. Mas isso não exime obrigações tributárias e previdenciárias. Agora, se esse escritório compartilhado, ele tiver uma secretária, por exemplo, tiver alguns trabalhadores ou empregados, eventualmente tem que verificar se é responsabilidade trabalhista do escritório ou se isso pode desaguar nesses trabalhadores autônomos que usam esse espaço desse escritório compartilhado. Então, é uma preocupação que na área trabalhista sempre deverá existir. Olha, o Fábio Castro, de Goiânia, mostra agora 2 exemplos de profissionais que se deram bem trabalhando em casa. Na casa da Aline, ela lava a louça e prepara a comida do Cosmo. Depois que a Aline termina de fazer tudo que ela tem que fazer aqui no apartamento, aí ela pode ir para o trabalho. E é só atravessar esse corredor aqui e entrar no quarto. A Aline transformou um dos quartos em escritório de trabalho. Está movimentando muito mais minha vida, sem falar da possibilidade da gente ganhar mais, a possibilidade da liberdade também, de ir e vir e viajar. Na casa do Paulo, a mesa de jantar é que virou um pequeno escritório. E para trabalhar, o Paulo precisa de pouca coisa. É de um computador, uma impressora, tem esse telefone fixo e 4 celulares, cada um de uma operadora diferente, para ele falar com os clientes que estão em várias partes do Brasil. Eu falo com o cliente à noite, finais de semana, tomo um atendimento totalmente diferenciado, além de atendê-los no conforto de suas residências, muitas das vezes.
Mas como eles ganham dinheiro ficando em casa? O Paulo foi contratado por uma clínica de beleza. A missão dele é recrutar pessoas interessadas em ter uma franquia da empresa. Já a Aline cuida do marketing digital de pequenas e médias empresas. Mas nem tudo pode ser resolvido só de casa. O Paulo, por exemplo, visita os clientes e a chefe. A grande vantagem de ele trabalhar na casa dele é que isso flexibiliza o trabalho dele, porque ele é um homem com muitas atribuições, inclusive com filhos, com família. O Paulo trabalha como prestador de serviço na empresa da Cláudia. E ele é quem faz o próprio horário. Pelas contas da empresária, ela consegue economizar quase 50% com gastos de folha de pagamento. A forma de contratação, ela não precisa estar vinculada a uma carteira de trabalho, ao CLT, né, tradicional, ou necessariamente a um PJ. Mas há economia sim. Uma pesquisa mostra que 79% das empresas no Brasil priorizam mais o resultado do que a presença do funcionário no escritório. E em tempos de crise, o home office está virando uma tendência no mercado de trabalho. Uma forma eficiente de cortar custos sem perder produtividade. E está dando certo. A Aline até decidiu contratar mais auxiliares. Prefiro que cada uma esteja em seu ambiente. Eu acredito que quando a gente está no nosso ambiente, a gente consegue produzir muito mais. Em casa, ela cuida melhor do Cosmo. Já o Paulo está mais perto dos filhos, que nem reclamam dele ter transformado a casa em escritório. A gente compreende que ele está desenvolvendo, né, o lado profissional dele e como fica tudo mais em casa, mais em família, como ele disse, isso é muito bom. Ô Leone, deixa eu te fazer uma pergunta. Trabalhar em casa, a empresa economiza. Mas quem deve arcar com os custos de água, luz, telefone, internet? Olha, Evaristo, um grande problema aqui no Brasil é a falta de legislação específica. Nós temos um artigo só na CLT que fala do tema, foi uma reforma de 2011, mas ainda o assunto depende de regulamentação. Portanto, o que é recomendável é uma negociação entre as partes, que aquilo fique ajustado no próprio contrato para que não haja nenhum tipo de problema, mas ainda não há lei regulamentadora nesse sentido. Professor, carteira assinada está com os dias contados? Olha, eu entendo que não. Eu acho que a carteira assinada, o contrato em si, esse contato direto e pessoal sempre vai existir. Mas, naturalmente, teremos uma migração de trabalhadores para esse trabalho à distância ou teletrabalho. Isso é uma tendência de mercado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro isso vem acontecendo. A gente vai falar mais sobre esse assunto na nossa página na internet. Essa entrevista continua e a sala volta na próxima segunda-feira. Sandra, Evaristo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigada.